Explica para mim o que é Real Estate Explorers. Pra gente que não sabe de nada, né? Quer aprender em real estate, como investir, como começar com a nossa idade, mas com a nossa idade, né? Tipo, a gente não sabe de nada, estamos do zero e queremos não só aprender pra gente, mas ensinar quem tá assistindo, né? Mas eu acho que é uma coisa que, assim, pra quem não sabe, é bom ter eles aqui, porque a gente também não sabe nada. Então é bom ter gente que é próxima do negócio e próximo da gente, que pode falar pra gente e a gente pode falar pros outros. Tá certo. Então vocês querem aprender real estate. Quantos anos vocês têm? Deu 18. 18 anos. E o que vocês sabem de real estate? A gente sabe Pouco, que você... pouco, bem pouco. É um investimento, você compra alguma coisa, geralmente um negócio... Uma casa ou um negócio... como é que fala? Imobiliário, né? Que ganha valor depois de alguns anos. E você pode vender, você pode alugar depois de alguns anos, você pode ficar... Não sei, vai ganhando, vai crescendo de valor, né? Mas essa é bem pouco. Só sei que você investe algum dinheiro e tomara que depois de um tempo ele cresça em valor. Uma das principais características do portfólio de investimento é você diversificar. Então, quando você está com muito excesso de caixa, por alguma razão, o imobiliário é uma reserva de valor importante no tempo. Você está investindo no tijolo, né? E dentro dessa classe de ativo, como chama, né? Do segmento imobiliário, que é um investimento, você tem diferentes tipos de investimento. Você pode comprar para uso pessoal, você pode comprar para alugar, para aluguel, gerar renda, residencial. Você pode comprar um comercial para alugar e carregar renda, logística. Então tem uma série, né, Marcos, de tipos de investimento no setor imobiliário que tem a característica de uso pessoal, que também acaba valorizando. Você não compra, por exemplo, sua casa para ganhar dinheiro nela. Mas se você faz um bom negócio, bem localizado, mantém o imóvel que você mora bem, teoricamente, no tempo, pelo menos corrige pela inflação, vamos dizer. Ou seja, o poder de compra está preservado. Vocês que são jovens, quanto mais o tempo passa, vai chegar uma hora, por exemplo, está acontecendo na nossa família. A geração anterior fez investimentos pelos motivos que eles decidiram. E eu agora... Eu e minha esposa agora, nesse momento, estamos reciclando o patrimônio imobiliário. Então, tivemos uma casa lá na praia antiga, os costumes mudaram, a violência aumentou. Hoje, a segurança melhor é você ter... falando mais de Brasil, né? Outros lugares ainda você não tem esse problema. Então, nesse momento, a gente não está usando mais aquele tipo de imóvel. Então, é melhor vender aquilo e reciclar investindo em outro imobiliário, ou seja, em outra localização e outro tipo de investimento, entendeu? Então, o imobiliário como chama, um porto seguro de diversificação de portfólio de investimento. Ok, mas você fala isso de ser um porto seguro, mas se você põe, sei lá, se você não tem muito dinheiro e você quer investir em real estate, você põe o pouco dinheiro que você tem, não tem o risco de, tipo, você ficar sem dinheiro enquanto você espera o retorno chegar para você? Isso é um bom ponto. E aí, Marcos, você que tem essa experiência de mercado financeiro, você pode também investir no imobiliário, não direto no tijolo. Você pode investir em produtos financeiros que têm o imobiliário como lastro, né? Isso. Existem vários tipos de produtos ou oportunidades para você investir em real estate. Não necessariamente você precisa comprar uma casa para investir em real estate. Você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário, se for no Brasil, ou aqui você pode comprar uma cota de um REIT, Real Estate Investment Trust. Hoje, cotas de REIT você consegue encontrar por menos de $10. Tem alguns REITs que uma ação, uma cota desse REIT é menos de $10. Então, se você quiser começar a investir em real estate com $10, você consegue começar a investir em real estate. Outra alternativa para você investir em real estate que tem aqui nos Estados Unidos agora é o que eles chamam de fractional ownership de uma casa. Então, o que eles fazem? Eles compram uma casa, inclusive eu comprei uma cota dessa casa, uma casa que fica lá em Detroit. Eles compraram a casa por $100 mil. E eles dividiram essa casa em mil frações, em mil peças, ou em mil divisões dessa casa. Como que eles fizeram para dividir isso? Eles usaram cripto. Eles usaram a tokenização dessa casa. Então eles dividiram, colocaram uma fração de cada casa num token. Um token é baseado em Ethereum. Vocês que são jovens conhecem cripto, né?
é baseado em Ethereum, e você vai no mercado e compra um token. Então, $100 mil divididos por 1.000 é $1.000 cada token. Então, com $1.000 você comprou 1/1000 daquela casa. Eles alugam a casa e você recebe 1/1000 daquele aluguel. Então, é a tokenização de um ativo imobiliário. Então, você investe em real estate, mas você não precisa comprar a casa inteira. O bom disso, ligando ao teu ponto, se você passa por um momento de necessidade não prevista, ao você investir dessa forma, geralmente você tem liquidez no mercado para vender essa cota ou essa fração para alguém que queira entrar. Então, quando você compra uma casa, normal, tradicional, escritura, casa minha e tal, caso você precise vender, você precisa de um tempo, né? Para listar, proposta, negocia, valor justo, para fechar o negócio e tal. Esse tipo de investimento que o Marcos descreveu, ele traz... ele atinge o objetivo de você estar no setor, investido no setor, mas ele te dá um tempo de resposta para o dinheiro voltar maior, né? Então, às vezes acontece. Tem muita gente que às vezes dosa errado o caixa que tem e a previsibilidade que você tem de uso desse dinheiro. Então, ao fazer esse tipo de investimento, você diversifica, mas você também resguarda a proteção de que se precisar, volta mais rápido. Às vezes o mercado pode ter caído, e aí são as flutuações que existem também, tem que prestar atenção. Então vocês acham melhor comprar à vista, se tiver dinheiro, ou melhor comprar financiado? Uma casa inteira ou... Essa é uma ótima pergunta. Pode perguntar também. Pode falar. Conectando a sua pergunta, junto com a pergunta dele, o que é melhor para quem está iniciando? Comprar imóvel ou comprar um imóvel para vender depois, ou só comprar um prédio comercial para investir? Olha, respondendo a primeira parte, depende muito do perfil. Então nós, por exemplo, na nossa família e tal, o costume nunca foi de usar dívida, nunca usar dívida como uma característica, né? Isso não tem juízo de valor. Cada um tem a sua personalidade, sua forma, não é personalidade, seu jeito de atuar. Agora, se você usar a dívida de um jeito responsável, você pode fazer mais negócios, ter mais retornos, diversificar mais, né? Então, quando você fala de Brasil, o Brasil tem uma característica completamente diferente para esse tipo de situação. Sempre a taxa de juros alta, as pessoas que se endividam demais em cartão de crédito, você ouve falar, isso é a bola de neve, nunca sai, e blá, blá, blá. Aqui nos Estados Unidos, depois da pandemia, aqui o mundo viveu uma situação de inflação que os Estados Unidos e o mundo não estavam acostumados. O mercado americano sempre foi juro baixinho, inflação sob controle, e aí o mercado de crédito vem muito forte para a população usar com responsabilidade. Eu acho que essa é a palavra. Aqui, uma vez, o meu primo, que já mora há muitos anos aqui, a gente foi visitar ele e tal, e eu falei, poxa, que legal, você tem essa casa, esse carro. Ele falou, olha, aqui é a cultura americana, é a posse e não a propriedade, ou seja, eu tenho posse do meu carro. De quem que é o carro? É da empresa que está te financiando, não é seu. Mas você está usando o carro. Então, assim, para a finalidade que você precisa, e o crédito nessa hora é conveniente e bom, né? Respondendo ao que você falou, de se é melhor comprar um prédio comercial ou um imóvel para uso, depende do seu momento. Se você está em formação familiar, que nem vocês agora, vocês vão começar a faculdade, vocês vão começar agora a buscar o diploma para se formar, ter uma profissão, para daí buscar um emprego, trabalhar e tal. Nesse começo, a gente torce, né? Para que vocês ganhem muito dinheiro e vocês possam, através dessa renda, ter inteligência no gasto e investir mais. Pensar no longo prazo, vocês são jovens. Mas deixa eu complementar a resposta aqui. O Lucas perguntou, é melhor comprar à vista ou financiar? E você perguntou se é melhor comprar comercial ou residencial, né? A pergunta que vocês têm que fazer não é se é melhor uma coisa ou melhor outra. Quando você investe em real estate, o que você tem que perguntar é com quem você está investindo e no que você está investindo. Antes de você pensar em vou financiar ou eu vou pagar à vista, ou vai ser comercial ou vai ser residencial, a pergunta anterior é, bom, decidi investir em real estate. Com quem que eu vou investir? Esse cara já fez alguma casa? Esse cara investe em real estate? Esse cara já faz isso faz tempo? Qual que é a reputação dessa pessoa, né, Maragoni? Quais são alguns red flags que você vê nessa pessoa e fala... Com quem geralmente, tempo de atuação no mercado,
você tem como fazer essa chamada diligência na pessoa. Olha, ok, você está me oferecendo aqui um prédio comercial. Quantos você já fez? Primeira pergunta. Você já realizou o ciclo do começo ao fim? Ou seja, você tem domínio sobre esse tema que você está me oferecendo para investir? Essa localização é propícia para esse tipo de negócio? Ou você está pensando em fazer um prédio comercial num lugar que é mais logística? Às vezes acontece isso, né? Você sabe lidar com o processo imobiliário em si? Com zoneamento, lei de zoneamento, aprovações e por aí vai. Ainda mais aqui em Orlando, né? Aqui em Orlando, aqui na Flórida, é muito fácil você falar assim, não, vem aqui investir em real estate comigo. Aqui você está investindo em dólar. Aqui nos Estados Unidos, aqui tudo funciona. Você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar rico. Muita gente fala isso. Então a pergunta que você tem que falar para essas pessoas é: quantas casas você já fez? Quanto tempo você trabalha com isso? Quantos ciclos do começo ao fim, como a Malagoni falou assim, você já começou, já terminou? Quantos dos seus investidores já recuperaram investimento? Quanto você investe junto? Isso Quanto você investe junto? Do seu capital. Posso falar com algum investidor que já colocou dinheiro com você e tá satisfeito? Então, antes de vocês pensarem, olha, vou financiar, vou fazer à vista, vai ser comercial ou vai residencial, é importante saber com quem que vocês vão fazer. E é melhor achar, sei lá, várias pessoas para investir um pouquinho, cada um coloca um pouquinho para comprar, ou, sei lá, 3 investidores ou investidores para colocar bastante dinheiro e só vocês 3 comprarem? Isso também depende, também é bem caso a caso. Uma das teorias das finanças, e eu dou aula de finanças, como você sabe, na Universidade da Virgínia, um dos princípios de finanças é a diversificação, que o Malagoni está falando. Então, nunca colocar todos os ovos numa cesta só. Então, nesse sentido, vale a pena se você tiver outras pessoas para investir junto, você diversificar e colocar investimentos menores em vários lugares diferentes. Isso é um dos princípios de finanças. Mas se você tem uma oportunidade, se você acha que aquilo vale a pena, se a pessoa com que você está fazendo aquele negócio, se você acha que é confiável, não tem problema nenhum você apostar mais fichas naquele negócio. E quais são os erros mais comuns que pessoas como eu e ele ou outros iniciantes cometem quando eles querem entrar pro real estate? Eu vou te falar, esse erro mais comum é o erro mais comum, sem sombra de dúvida. Na minha opinião, o erro mais comum é você não saber responder a primeira pergunta que eu falei. Qual que é a primeira pergunta que eu fiz agora? Qual que é a primeira? Com quem que você vai fazer? O erro mais comum de um investidor que quer investir em imóveis, em real estate aqui na Flórida, é não saber escolher a pessoa com quem que ele vai fazer negócio. Esse é um erro mais clássico que muita gente, infelizmente, acaba cometendo. A gente conhece amigos, conhece muitas histórias que acontecem aqui de gente que não faz essa primeira pergunta mais simples, com quem que eu estou fazendo negócio, e acabam caindo no... vou chamar de conto do vigário, sei lá. Acaba caindo no encantamento do encantador, no discurso do encantador de serpentes, que vai lá e fala assim, não, aqui nos Estados Unidos tudo dá certo, pode vir, investe comigo. O que vai acabar acontecendo? Se essa pessoa for mal intencionada ou não tiver a experiência que vocês têm que comprovar numa diligência. O que é uma diligência? Saber quais projetos ele já fez, quanto tempo ele já entregou, quantos ciclos inteiros ele já entregou. As pessoas acabam se encantando com um discurso mais comercial e acabam fazendo esse erro. E já aconteceu com você? Por exemplo, já aconteceu com muitos amigos. E quase aconteceu comigo também. O que é muito comum essas pessoas falarem? Falarem de retorno garantido. O que você acha de retorno garantido, Malagoni? Se uma pessoa fala assim, investe aqui nesse real estate que eu garanto que vai dar 10% ao ano ou 15% de retorno. O que você acha de retorno garantido? Não existe retorno assim garantido, vamos dizer, no imobiliário. Existe assim, olha, vou fazer aqui um desenvolvimento logístico. Vou dar um exemplo assim. Numa característica build to suit, igual a gente usa, a segurança jurídica hoje ela é bastante pacífica e consolidada. E eu vou alugar isso aqui para Amazon por 30 anos. Aí é um retorno previsível. Só que você está correndo o risco da Amazon, que precisa do warehouse para
desempenhar o modelo de negócio dela. Então você tem essa característica. E aí, além de você carregar essa renda, que é o aluguel, feito especificamente para a Amazon, e eu digo de segurança jurídica, porque esses contratos são pétreos, né? E é o compromisso assim, eu decidi ficar 15 anos, tenho que pagar os 30, porque eu fiz o imóvel para as suas características. Né? Depois eu tenho que adaptar ele para uso comum de mercado. Mas geralmente, quando vocês ouvirem isso, esse é o primeiro alerta que a antena tem que... Não existe isso. Isso pode passar uma imagem do que a gente chama de pirâmide financeira. Eu preciso do seu dinheiro para pagar o Pedro. Então, o Pedro já entrou antes que você e eu prometi um retorno para o Pedro. E por alguma razão, muitas pessoas não têm o domínio desse conhecimento de desenvolvimento imobiliário, como é que as coisas evoluem e tal. E ao prometer o retorno, a realidade se impõe, como eu costumo dizer, né? Chegou a hora de cumprir o compromisso. E aí ele vende o mesmo discurso para você para pagar ele. Entendi. E são destinos, vamos dizer, compromissos completamente distintos, né? Posso perguntar? Lógico. O que vocês acham de investir com, tipo, família ou amigo, tipo, bem próximo, assim, que você já conhece? Eu acho o seguinte, não tem problema nenhum você investir com um amigo, não tem problema nenhum você investir com família, desde que você responda qual que é a primeira pergunta que eu fiz. Quem? Com quem? Quem? Essa pessoa, esse familiar ou esse amigo tem experiência? É a mesma pergunta que você faz para qualquer outra pessoa. Esse familiar ou amigo já entregou quantas casas? Esse familiar ou amigo já devolveu o dinheiro para quantos investidores? Isso, então, essa é importante. Mas e se for um iniciante, como, sei lá, se eu isso eu ia quisesse falar isso investir agora. com ele? Como é que é? Se eu quisesse, se fosse Pra quem tá começando. iniciante, pra quem tá começando, tipo, eu com ele, eu não tenho nenhuma Então, história. vocês também, dois podem investir juntos, vocês são iniciantes, mas vocês vão investir com quem? Com uma pessoa que tem experiência. Então nós dois precisamos fazer com outra pessoa que tem experiência. O Não ideal pode... O ideal é Entendi. vocês Uhum. começarem com alguém que já tem experiência. Isso é... Vocês podem começar sozinhos, não tem problema nenhum. Mas, Não tem dinheiro. mas o risco de vocês perderem, ou o risco de vocês não serem bem-sucedidos logo de começo, é bem alto, porque vocês vão fazer alguma coisa errada, uma coisa que vocês não sabem. Isso é que nem especialidade médica. É. Você precisa de uma especialidade tal, você vai buscar outra? Não, você vai buscar um especialista naquilo. E o imobiliário oferece isso. Se você investir direto no hard assets, que a gente chama, que é o tijolo mesmo, ou se você investe num produto financeiro que tem o imobiliário como lastro de garantia para sustentar o investimento. Para esse tipo de investimento, você tem que geralmente entender, nesse processo de diligência, análise, dentro dessa casa que está te oferecendo esse papel, quem aí dentro é que toma a decisão do imobiliário? Às vezes é uma casa de reputação ilibada, né? Banco de primeira linha, uma gestora consolidada, mas qual a experiência que o gestor do imobiliário tem para falar para você, faça isso, não aquilo? E é nos momentos de dificuldade que esses gestores têm que aparecer e você vê a conduta que ele tem nesse momento, né? Então, acho legal vocês terem o interesse, e é importante isso, né? É um setor pujante, vibrante. Em muitos países, é o setor que mais puxa o PIB do país, que é o quanto de riqueza o país produz, né? Mas tem que tomar muito cuidado, porque nós mesmos aqui, na nossa pequena história aqui nos Estados Unidos, a gente já ouviu cada uma que só na reunião, assim, graças à nossa experiência, porque a gente já tem um pouco mais de milhagem, você ali já percebe e simplesmente você ouve, não se compromete, Fala nada, só... toca a vida. Mas pergunta o que vocês querem saber, ou seja, o que vocês têm curiosidade de saber em relação a investimento em real estate, coisa que vocês sempre tiveram na cabeça, mas nunca souberam o conceito. Tá, pra quem tá começando, sabe? Isso. 18 anos. Qual que é a primeira coisa que eu deveria comprar? Um carro, uma casa, um apartamento? O quê? Uma casa pra morar, uma casa pra investir, uma casa pra... A gente já fez essa pergunta, mas, tipo assim, deixa eu ver se eu entendi certo. Tipo assim, aquilo é pra alguém, tipo, sei lá, alguém com, tipo, muitos investidores. E se eu sozinho? Eu sei que quase é muito difícil, mas se eu sozinho quiser começar a comprar alguma coisa, qual asset? É isso a pergunta? Bom, eu acho que, primeiro, é louvável que vocês tenham isso na cabeça, que com 18 anos vocês já querem começar a investir. Isso é o primeiro ponto. Muita gente com 18 anos quer gastar.
Ou seja, quer ganhar dinheiro para gastar. Como que eu vou fazer para ganhar dinheiro para comprar o meu carro? Como que eu vou fazer para ganhar dinheiro para comprar, para ir para aquela festa? Como que eu vou fazer para ganhar dinheiro para comprar aquela roupa ou aquele perfume? Então, a primeira mudança de chave que vocês têm que ter é como que eu vou investir. E investir é diferente de gastar. Carro, por exemplo, é um gasto, não é um investimento. Por quê? Porque conforme passa o tempo, o carro vai perdendo valor. O que é o investimento? O investimento quer dizer que conforme passa o tempo, a tendência é aumentar o valor. Então, tudo que conforme passa o tempo, o valor diminui é um gasto. Tudo que conforme passa o tempo tende a aumentar o valor é investimento. Então, por exemplo, comprar um carro é um gasto ou investimento? Gasto, né? É um gasto. Comprar uma bolsa é um gasto ou investimento? Então, o que são investimentos? É comprar o quê? Coisa que vai ganhar valor. Por exemplo, real estate, o que mais? Stocks. Ações também são investimentos. O que mais? Relógio, ele compra relógio. Isso é, não, Rolex, bom, pode então, mas isso ganha valor, não pode ser um investimento. Tem gente que... É um gosto. É considerado, vamos dizer, uma coisa supérflua, vamos dizer, sem nenhum tipo de desrespeito. É supérfluo. É uma arte. Você não precisa disso para você viver. Mas você gosta, chegou num ponto. Ouro, e ele vira um elemento de valorização. Exato. Ouro tende a pintura. Uma arte tende a ganhar. Tudo isso são investimentos. Investimentos, outro princípio de finanças, tem riscos e retornos. Quanto maior o risco, maior tende a ser o retorno. Entendi. Quanto menor o risco, menor tende a ser o retorno. Então, geralmente, obras de arte, etc., tem um risco muito alto. Você não sabe quanto que vai ser o retorno. Mas deve vender pra caramba se vender. Mas é mais subjetiva a avaliação. E sobre isso que vocês estavam falando, importante, que o Marcos estava falando, que nem imobiliário é um tipo de investimento, estoques é outro. Cada investimento desse tem um período de tempo para acontecer, né? E o que eu recomendo para vocês, jovens, que têm essa mentalidade, pensem a longo prazo, porque vocês têm a vida pela frente. Vocês não caiam na armadilha do imediatismo. Não, eu preciso investir agora para a semana que vem, eu quero ganhar 10%. Essas conversas, vai ganhar 10% ao mês. Outro alerta. É muito difícil, quase impossível isso. O risco é muito grande, né? Isso. Quanto maior a promessa de retorno, maior o risco. E é a relação risco-retorno. Por exemplo, qual que é a sugestão, né, para vocês? O que eu sugeriria? Longo prazo, coisas que têm pouco risco e pode dar um retorno, é um investimento. O que eu sugeri para vocês, de verdade, é investir em real estate. Investir em real estate aonde? Que é o que eu acho que vocês querem aprender, né? Investir em real estate aonde? Eu acho que o melhor lugar do mundo para se investir em real estate é nos Estados Unidos. Na Flórida. Por que o investir em real estate nos Estados Unidos? Essa pergunta eu queria que você fizesse para mim. Pergunta assim, por que você acha que o investimento em imóveis nos Estados Unidos é um dos investimentos mais seguros do mundo? Vai lá, Pedro, pergunta. Por que vocês acham? Vamos ver. Porque a economia aqui funciona, o retorno é sempre bom. Não importa se o governo for de esquerda, direita, centro, sempre vai ter a garantia de você ter algum tipo de retorno. Não é só a garantia do retorno. Aqui é um dos melhores lugares, é o melhor lugar para investir em real estate no mundo, segundo a minha opinião, porque você tem a segurança jurídica. Como você acabou de falar, não importa qual é o governo, pode ser de esquerda ou pode ser de direita, você tem a segurança de que aquele seu imóvel é seu. Vou te dar um exemplo. Imagine que você compra uma casa num país autoritário na África. Ou comprou uma casa na Venezuela. Ou comprou uma casa num lugar que o governo pode querer tomar sua casa. Você tem risco de você comprar aquele negócio e você não ter aquele negócio no final. Aqui nos Estados Unidos, como é uma democracia e as leis funcionam, você tem mais segurança jurídica para você ter a sua casa. Isso é o primeiro ponto pelo qual aqui nos Estados Unidos é um dos melhores lugares. Segundo, como você falou, a economia é pujante. Então, geralmente o pessoal está procurando casa. Existe um déficit imobiliário grande e o pessoal procura casa e o pessoal, como tem poder de compra, consegue comprar casa. Terceiro, o pessoal consegue financiar a casa.
Então Essas são as análises. Ele está dando um exemplo de como analisar. Déficit habitacional, ou seja, vai continuar precisando. Mas em que localização? Todo mundo vai fazer aqui, uma hora você vai ter super oferta, o preço cai. Você consegue ter uma previsibilidade maior e investir teu dinheiro para comprar uma terra onde vai chegar a necessidade e você compra barato? Porque o ciclo imobiliário começa na terra, é o primeiro passo, né? Então, eu acho que é um setor dinâmico, é importante conhecer as regras do jogo, as condições de mercado podem mudar, mas o direito à propriedade é sagrado. Então, eu acho que esse é o ponto principal, né? Você faz um movimento, o mercado pode um dia ir para cá e para lá. Vou dar exemplos, igual a gente vive aqui. Você tem as temporadas de furacões e questões climáticas. Quantos counties estão sofrendo de quedas de preço porque você tem desastres naturais acontecendo nas costas, por exemplo? O desafio das seguradoras. Não é? Então vocês acham que não é bom comprar onde tem tipo, muito risco de furacão, essas coisas? Também depende, porque às vezes uma situação dessa, que é uma situação triste para quem está vivendo, no dia seguinte, muitas oportunidades podem aparecer. Né? E se você fizer um movimento mais assim, um pouco daquela história, comprar bem é o segredo do jogo em qualquer indústria. Em qualquer indústria, seja na indústria automobilística, no imobiliário, no varejo, no atacado. Se você comprou bem, você controla mais a margem que você vai acabar ganhando, porque você comprou bem. Você é diligente em gerir o caixa, porque se você tem, quanto mais caixa você tem, mais poder de compra você tem. Exatamente. Então, comprar bem é o início do processo. Então, pode ser, eu acho que o mundo está vivendo, por exemplo, essa situação climática preocupante. É crescente isso. E aí a pergunta que fica eu vou investir lá ou eu vou investir mais para o norte da Flórida e sair desse burburinho aqui do central e vou para uma cidade que tenha fundamento de quesitos médicos, tem porto para importação, ou tem uma escola para você desenvolver um student living. Então você tem que olhar a localização e a característica da região para ver qual é a melhor classe de ativo que se adapta ali, né? Mas, assim, eu fui para Clearwater recentemente. Você falou que talvez não seja uma boa investir em lugares como Clearwater, que tem muito desastre natural. Só que atrai muita gente pela beleza do lugar. Isso não é um outro ponto que pode levar alguém a querer investir lá, porque atrai muita gente? Você pode investir lá, mas você pode, por exemplo, não investir. Você pode dizer o seguinte, eu vou investir aqui porque a localização é boa e o fundamento indica isso. Agora, eu vou investir X quilômetros ou milhas do nível do mar. Por exemplo, você está investindo na região, mas não... Um exemplo muito simples. Né? Mas essa pergunta é bem interessante, Pedro. Quando você chega nessa dúvida, o que você tem que analisar? Você tem que analisar aquele princípio das finanças que eu te falei para você. Qual que é o princípio da finança? É risco-retorno. Então, você pode investir em Clearwater. Você vai analisar a oportunidade de investimento, você vai ver que tem certo retorno. Vamos supor que lá em Clearwater está dando... a pessoa que você vai investir está te oferecendo, segundo o plano, né? Segundo a projeção, vai te dar 10% de retorno. E é em Clearwater. Se você tem o mesmo retorno num lugar que tem menos risco que Clearwater, você tem que escolher o lugar que tem o mesmo retorno e menos risco. Você só vai escolher Clearwater se, como tem mais risco, pagam um retorno maior. Então isso vocês como investidores, vocês sempre têm que colocar na balança. Você sempre tem que colocar na balança o risco e o retorno. E por incrível que pareça, Pedro, tem gente que investe em riscos maiores com retornos menores. Porque não consegue fazer essa conta. Não consegue comparar um com o outro. Então a primeira coisa que você tem que fazer, coloca a possibilidade de Clearwater na mesa e coloca do lado a possibilidade de investir em Orlando ou de investir em outro lugar. E vê qual que é o risco e qual que é o retorno de cada uma dessas alternativas. E você coloca na balança e sempre você vai escolher o que vai pagar mais retorno com menos risco. Uhum. E vocês geralmente tomam mais risco ou menos risco? Então, vou responder muito de perfil. E vou ligar um pouco do que já foi sendo falado. Um exemplo. Não se deve comprar terreno alavancado, porque você não controla. E se você compra o terreno na expectativa de o desenvolvimento acontecer nestas condições de mercado, você analisa o zoneamento, ou seja, você vai lá e conversa com o county, com quem aprova, olha, pode fazer isso mesmo? Quais são as contrapartidas? Eu vou ter que investir, por exemplo, no sistema de sewer, de esgoto,
Bom, Porque antes disso, eu vou aumentar. vocês sabem o que é comprar terreno alavancado? O que é isso que ele acabou de falar? Eu não sei, não. Comprar. O Pedro sabe. Não sei. Então, isso é muito. Quando a gente fala alguma coisa, isso aqui é para ser básico. É Isso. para ser. Quando a gente fala alguma coisa que vocês não entendam, Tem que perguntar. vocês perguntam na hora. Então pergunta aí. Mas eu acho que é uma coisa bem tipo, tá bom. Não, O mas- que é mas- comprar mas- alavancado? Exatamente. Então, mas vocês aqui, vocês têm que parar na hora. Fala na Isso. hora. E você fala assim, Não veja, deixa eu não rolar. sei o que é É que talvez comprar eu sei, terreno talvez eu alavancado. sei em inglês, mas em português. Imagina eu não você sei. sentado Como é que é em aqui inglês? e alguém. Leverage. Imagina alguém vender para você uma história. É exatamente o que o Marcos falou. Você tem que parar e falar: tô com dúvida. Não tenha vergonha. Comprar alavancado é comprar com parte capital próprio e parte dívida de terceiros. Vocês sabem o que é capital próprio e dívida de Terceiros, terceiros? não. Então, vai perguntar. Eu acho que capital próprio é o seu dinheiro e dívida é o dinheiro dos outros. Exatamente. Você vai Capital buscar próprio é o alguém. seu próprio dinheiro e dívida é o dinheiro que alguém te empresta. Então, quando você compra um terreno alavancado, o terreno custa 1.000. Você coloca, em vez de você pagar o terreno por 1.000, você só tem 500 para comprar o terreno. Você coloca 500 e os outros 500 você pega emprestado. Aqui nos Estados Unidos, por incrível que pareça também, eles emprestam dinheiro para você comprar terreno. Que no Brasil é bem difícil, né? Muito difícil. Aqui existe, porque o que acontece? O banco pega a garantia do terreno inteiro para ele. Ó, esse terreno de 1.000 fica comigo de garantia. Eu te empresto 500. Então, se você não pagar para mim os meus 500, eu fico com o terreno que vale 1.000. Então, é esse que é o... E o negócio do banco não é ter terreno. O negócio do banco é emprestar o dinheiro. E ele vai te cobrando juros. Isso. Então, por que o Malagoni falou que... Você perguntou assim, ser mais conservador ou mais agressivo, né? Essa foi a pergunta. Por que o Malagoni falou assim... Vocês tomam risco. O risco, se é mais risco ou menos risco, se a gente toma risco. O Malagoni falou assim, olha, a gente gosta de tomar risco, mas uma coisa que a gente não toma risco de jeito nenhum é comprar terreno alavancado. Isso Ou seja, se chama filosofia do investimento. comprar terreno alavancado é você pegar dinheiro emprestado para você comprar o terreno. Por que ele falou que comprar terreno alavancado é muito risco? Por que vocês acham? Você tá contando com uma parte do dinheiro dos outros. Não pode, e talvez eles não paguem a parte deles. Isso é um ponto. E segundo, É, porque a casa não tá construída, são terreno. segundo ponto, e o mais importante é o seguinte: você precisa pagar juros para o banco porque você pegou aquele empréstimo. E você não tem nada para pagar os juros, você não tem geração. O terreno não gera caixa. Está desenvolvendo aí. E aí? Demora pra construir. Então, né? se você não paga os juros, você perde o terreno. Outra. Você comprou o terreno, foi ao banco ou em qualquer outra contraparte que chama para emprestar o dinheiro. E aí você vende um plano de negócio, dizendo, olha, eu vou fazer isso aqui nesse terreno. Nesse cronograma, nesses custos. O próprio banco, no processo de diligência, vai ter que fazer o que a gente estava falando para vocês aqui. Qual a sua experiência em fazer isso? Porque eu estou emprestando dinheiro para você confiando que você vai realizar e me devolver o meu dinheiro. Eu não quero terreno, porque o meu negócio é emprestar e receber. Tá? E se acontece no meio do caminho uma situação tipo que aconteceu em 2019-20 da pandemia, em 2020 da pandemia? Que o mundo para e qual era a sensação em março, abril? Acabou o mundo, não sei o que vai acontecer. E aí aquele plano de negócios foi interrompido abruptamente, não por culpa de ninguém, mas se você é um desenvolvedor, um incorporador, construtor, e você contava com o cronograma de andar naquele prazo, para daí você vender a unidade ou alugar e ter recursos para repagar, como é que fica? O emprestador tem um cronograma fixo de recebimento. O desenvolvimento mudou o cronograma. Esse descasamento causa muita dor de cabeça, muito problema, né? E se você faz isso de forma repetida, numa frequência e num volume absurdo, o problema é muito grande. E a gente vê, infelizmente, situações como essa acontecer. Por isso que, pela experiência, com toda a humildade que a gente tem, a gente não compra terreno com dívida. A gente evita, por exemplo, às vezes você compra um terreno bruto e você tem que fazer o chamado site development, que é a infraestrutura interna para você desenvolver o condomínio. O ideal é também não financiar com dívida o site development, porque você pode estar... Ok, comprei o terreno. Aí agora eu vou fazer a infraestrutura. Acontece um problema. Aquele cronograma mudou. Mesmo problema. Agora, se você tem o seu dinheiro próprio ou de investidores que confiam em você e compra com esse dinheiro, não é uma dívida que tem prazo para pagar, tá? É um investimento que todo mundo está diversificando suas carteiras e confiando na gente, né? Você controla essa situação de uma outra forma. As pessoas entendem melhor, olha, aconteceu uma situação que ninguém previa, a gente precisa repensar. Que bom que é só nós, que bom que é a gente que resolve, né?
Essa é uma das principais características para você evitar perder o principal investido, né? De não sair nessa, vamos dizer, esse encanto. Nossa, vou em vez de fazer eu vou fazer 3 então, se eu tomar emprestado. Qual é a pressa? Aí é muito perfil de investimento, mais conservador, mais agressivo. O imobiliário é um setor que você precisa ter paciência, conhecimento técnico, né? São várias variáveis que você tem que considerar, né, para você realizar um projeto ganhador. Por isso que uma das perguntas principais é: você já realizou o ciclo inteiro de comprar, desenvolver, entregar? Igual o Marcos falou, posso falar com um cliente seu ou com um investidor? Porque você entregou a chave. Eu comprei o terreno para te entregar um apartamento. E por incrível que pareça, como você bem perguntou, qual que é o principal erro de quem vai investir em real estate? É não fazer essa primeira pergunta. É fazer o recurso assim, ou é melhor financiar ou é melhor comprar à vista? É melhor fazer comercial ou residencial? Essa a primeira pergunta que todo mundo quer fazer. Mas esquece lá do trás, com quem que você está fazendo o negócio. Com quem que você está apostando sua ficha. E, o pessoal, e esse é o principal erro de quem vem investir em real estate nos Estados Unidos. É o clássico. O que mais que vocês querem saber? Faz mais perguntas. Outra coisa que eu queria falar. Quando vocês falarem, tá fazendo esse barulho, né? Meio estranho. Tenta confiar o microfone bem perto, assim, quando você fala, porque se ficar assim, ele tenta dar uma pegada e não sai. Tá bom. O que mais? Outras perguntas. O barulho tá meio chatinho. Outras perguntas. Perguntas em geral que vocês querem saber. Qual que é o objetivo de vocês com esse podcast aqui? O que vocês querem fazer? Perguntou no começo. Acho que você perguntou isso no começo. Perguntou, Já respondo. Bom, agora é a vez do Pedro responder. Tipo, ajudar a gente perguntar a vocês e para os outros que vão vir aqui, pra gente saber e para os outros saberem também. Entendi. Pra quem tá começando, pra quem já é experiente, pra quem não sabe nada, sabe tudo. Então, acho que é isso aí. Muito bem. E vocês querem entrevistar mais quem? A galera que trabalha aqui, quem Pode vocês ser. trazerem seus investidores de confiança pra gente perguntar pra eles. Parceiros de negócio, parceiros, amigos seus. Amigos. A gente perguntar por que você é um investidor confiável, por que vocês iam colocar o teu trust neles. Tem muita história bonita de amigos próximos, né, da família, que vale a pena compartilhar. E eu acho que eles vão ter bastante orgulho e honra de participar, com toda a humildade, porque o legal da coisa, que é falar um pouco de gíria, mas o barato da vida é você aprender todo dia. Você está aqui, você tem que aprender. Se você tem a oportunidade de aprender, aproveite, né? Então, essa é uma oportunidade muito rica para vocês. Isso é melhor que escola, né? Então, concordo. já tô aprendendo muito mais do que também, um ano inteiro de escola. Pois é, pior que é. Até agora, em economia, eu não aprendi nada de economia útil. Mas de vez em quando vem com umas ideias de investimento meio diferentes assim. Qual que foi a primeira coisa? Isso se aplica aqui. Ontem o Pedro, por exemplo, fez uma pergunta: o que você acha desse tipo de investimento? Eu falei, olha, nós temos... Fala com o Jeff. Qual investimento que era que você falou? Nós temos um amigo que nos ajuda a cuidar disso para nós. Fala com ele. Pergunta o que ele acha. E eu já tinha quase certeza da direção da resposta. Uhum. E a sabedoria qual foi? Não deixe de fazer porque eu estou te falando isso. Olha que interessante isso. Lógico. Que é o que você está falando também. Você vai buscar informação e a decisão é soberana. Livre-arbítrio. Free will. Eu posso te falar, o Lucas te fala, o Marcos te fala, mas você tem o direito de fazer aquilo que você processou, né? Então, o imobiliário é a mesma coisa do que... eu vou investir em cripto. Vou investir em um bond, não sei de onde. Que é um bond, é um título de renda de alguém. Eu vou investir... E aí, você tem que fazer o mesmo processo diligente de fazer as perguntas, qual é a característica desse investimento, com quem, e por aí vai, né? Mas eu acho bem legal essa iniciativa de vocês, por quê? Porque além de vocês aprenderem bastante, vocês direcionarem, primeiro, a vida de vocês mais voltada para investir do que para gastar, isso já é excelente. Segundo, vocês estarem tirando as dúvidas de como vocês vão investir em real estate e pode começar a investir sem dinheiro nenhum. Eu posso explicar para vocês várias alternativas de como que vocês começam a investir em real estate, se essa for a decisão de vocês, mesmo sem dinheiro. E o mais importante, vocês vão estar ensinando os outros que sabem nada ou tanto quanto vocês. Acho que isso é o mais importante. As pessoas que estão ouvindo o podcast, as pessoas que vão acompanhar vocês, vão aprender junto com vocês. Vão aprender desde o zero. Desde
desde nada, né? Como são dois garotos que estão começando. Que eu diria para vocês vocês estão começando, vocês ainda não têm a capacidade de investir com mais frequência e relevância, vamos falar assim. Como é que você chega nesse momento? Que eu acho que essa é importante também. Uhum. Você tem que ter a cultura da poupança. Eu ganho 100. Eu vou guardar 30. Eu vou guardar 40. Eu vou guardar 50. Uhum. Eu vou aproveitar que eu tenho meus pais ainda nessa fase da minha vida, que eu moro com eles e tal, e eu tenho esse apoio. E todo recurso que eu guardar, o quão maior for a sua taxa de poupança, mais rápido você vai chegar numa situação de poder ter o caixa e falar agora é a hora. E ter a diligência e cumprir essas dicas que a gente está falando. Então, qual é a taxa de poupança? Qual é o horizonte de tempo? São décadas. Vocês são jovens. O que vocês querem ser daqui 10 anos? Você quer estar onde? Com 28? Já vou ter feito uma faculdade ou 2, vou começar a trabalhar. Qualquer dinheiro que eu ganhar, eu vou guardar X. Essa é uma decisão que só vocês controlam. Vocês podem controlar totalmente isso, né? Então, ter visão de longo prazo, investir ou gastar com sabedoria, né? Aproveitar o apoio que a família dá, inclusive. Não para facilitar a vida, mas para ajudar vocês a chegarem lá, né? É muito importante. Ter projeto próprio. O meu projeto de vida independe do que a minha família fez ou vai fazer, ou meu pai, meu avô, meu bisavô e tal. Olha para frente, como eu digo, né? O Pedro me ouve falar muito isso. Sempre olhe para frente, ou seja, tem o seu projeto de vida. Para trás é só a história que te trouxe até aqui. O legado te dá a mola propulsora para você ir para frente. Então, mas o meu avô, meu bisavô me deixou um dinheiro, alguma coisa, e agora então eu tô tranquilo. É o começo do fim. Né? Exatamente. Então, é muito importante dar valor, o suor, a conquista, porque essa sabedoria faz você ter sabedoria também nas escolhas, do com quem, aonde, como, né? Eu posso ter fugido um pouco aqui do foco, mas eu acho que é uma dica importante que vai dar a vocês a condição de chegar de forma consistente e recorrente, né, a longo prazo, para investir no imobiliário e ficar. Essa é uma típica classe de ativo que no portfólio de vocês tem que ter sempre um pezinho lá. Então o goal do real estate é sempre ter o máximo possível de propriedades, o máximo possível, ou... Acho que até investidores bons do seu lado. Acho que é um dos pilares. Ou assim, você tem... Vou dar um número, 100. Base 100, seja qual for. Se você tiver 98 de imobiliário, é bom? 98 de 100? Não é bom? Você sabe a resposta. O que você acha? Eu acho que é bom. 98 de 100. Por que você Teu goal é 100, você tá com 98? Não, você tem 100 de disponibilidade de patrimônio. E aí, do seu patrimônio, 98 é imobiliário. Não, porque aí já é muito risco. É muito. Por quê? Muito risco. Se você perder, você perdeu tudo. Não é que você perder. É o princípio da ciência que eu falei. É diversificação. Não é? Não colocar todas as cestas em uma coisa só. Todos os ovos numa concentração. Você concentrou o teu risco, a tua alocação em praticamente porque o 2 que está ali deve ser o dinheiro no banco. Então você está concentrado demais numa classe, num negócio. Então essa também é a sabedoria. Olha, eu tenho 100. Se eu tiver 30, 40 no imobiliário, é bom, saudável. Porque você tem caixa para continuar fazendo. Você tem caixa para, eu preciso reinvestir nessa carteira para ela melhorar. Você precisa ter a condição. E aí você não cai na armadilha de pegar de terceiros, você resolve. Então... Mas a pergunta que você tinha feito qual a pergunta? Quanto mais melhor, né? Você perguntou? É melhor ter tipo várias propriedades, várias casas, ou ter só algumas... Excelente pergunta. E essa pergunta eu vou te responder falando um pouquinho da beleza de você investir em real estate. Quando você investe em real estate, ou quando você começa a investir, esse primeiro investimento dando certo, você investindo com as pessoas certas, ele vai gerar um retorno. E esse retorno de investimento, quando você reinveste esse retorno numa outra alternativa que você fez o cross-check da pessoa, se a pessoa é boa mesmo, ela vai te gerar mais retorno. Então, no momento que você começa a investir, esses retornos vão ficando cada vez maiores. Isso chama juros compostos, né? Compound interest. E você trazendo esses retornos e reinvestindo esses retornos,
você começando cedo, cada vez você vai tendo mais. Então, a beleza de você começar a investir, principalmente em real estate ou em outros ativos que são resilientes, vamos dizer assim, você consegue reinvestir o retorno e ter cada vez mais. Você consegue acumular esses retornos. Muito legal isso que você falou e também na linha. Então, uma fórmula ou uma recomendação é disciplina, sabedoria, taxa de poupança. E aí o Marcos falou bem, eu acho que vale a pena explicar o que é isso. Deixa os juros compostos trabalhar para você. O que isso quer dizer, deixar os juros compostos trabalhar para você? É você ter o retorno e reinvestir indefinidamente. Vai reinvestindo. Porque você tem um principal de 100 e o teu retorno em 2 anos é 10% ao ano. Então vai voltar 120. Você pega o 120 e reinveste de novo. Cada 10% agora é 12, não é mais 10. E aí o 120 é 124. É mais 124. E aí, se você somar tudo, isso é a beleza dos juros compostos. Então, se você tem sabedoria, disciplina, poupança, para você poder continuar esperando e deixar a coisa acontecer, os juros compostos trabalham para você. De uma hora para outra, depois de 5, 10 anos, você vai olhar para trás e falar: nossa, como apareceu tudo isso aqui? Exatamente. Essa é a beleza. Essa é a beleza. Mas uma pergunta que eu tô na minha cabeça aqui, porque eu não tenho muito dinheiro para, sei lá, comprar uma casa de 1 milhão para investir para depois dar retorno que, sabe, também retorno não. bastante. Então, Também não. Então, pra gente que não tem muita coisa agora, se vocês acham melhor a gente ficar guardando de pouquinho em pouquinho para depois comprar uma coisa maior que pode dar mais retorno, ou o que vocês investiriam agora? Eu vou dar um exemplo aí que a gente meio ligando o que a gente acabou de falar. Você tem 100 e vai investir 98 no imobiliário. Então, esse valor, esse ticket que você falou, pelo momento que você está hoje, ele parece um ticket muito inalcançável ainda. Então, a sugestão que eu te daria é: você pode investir no imobiliário num ticket menor e num formato menor nesse momento, que são os produtos financeiros. Para você poder entrar e sair rápido, para você esperar 3, 6 meses e pega um retorno, aí você começa a engordar a carteira. Nesse momento você fala: bom, agora eu vou comprar uma casa eu posso tentar comprar uma casa de $200 mil. Não precisa ser de 1 milhão, entendeu? Por mais que você tenha 1 milhão, não compra de 1 milhão. Compra 4 de $200 mil e guarda 20% para você ter uma reserva. E aquele 800, que são 4 de 200, vão gerar um recurso para você. E nunca compra financiado, né? Sempre à vista. Essa é uma pergunta. Por exemplo, você perguntou como que a gente pode começar. O que eu sugeriria para vocês, por exemplo? Falando aqui na realidade. Vocês juntarem dinheiro para comprar à vista um terreno. Como o Malagoni falou assim, o terreno a gente nunca financia, né? Então vocês compram um terreno. Sem casa. Sem casa. Compram um terreno. Hoje um terreno você consegue comprar por volta de, aqui nos Estados Unidos, 30, 40 mil dólares, você compra um terreno. Então junta um terreno, junta dinheiro para comprar Você falou à vista, né? À vista. Junta dinheiro para comprar um terreno. Você comprando um terreno, você pode até juntar um clube de amigos para comprar um terreno. Começa com um. Aí com esse terreno, se você comprou esse terreno à vista, você consegue alavancar a construção desse terreno. Você, com as pessoas certas, se as pessoas têm experiência, etc., o banco vai te emprestar dinheiro para você fazer a construção desse terreno. Então você vai fazer uma alavancagem consciente de que você tem equity naquele terreno. Você alavanca a construção e você constrói uma casa, a sua primeira casa. Às vezes vocês dois, mais alguns amigos, constroem uma casa. O dinheiro dessa casa vai vir de onde? Pra construir essa casa? O dinheiro para construir a casa vem do banco. Você alavanca. O banco empresta pra gente que a gente não tem experiência nenhuma, não tem dinheiro, não tem... Isso é uma boa pergunta. Boa pergunta. Alguns bancos podem emprestar, mas com uma taxa de juros mais cara. O que vocês deveriam fazer é pegar alguém de sócio de vocês, trazer alguém com experiência que seja sócio de vocês. Se a pessoa tiver pelo menos 20% desse terreno e essa pessoa tiver experiência, o banco empresta dinheiro contando com a experiência desse sócio. Então, por exemplo, aqui mesmo tem várias pessoas que têm experiência em construção. Chamam uma dessas pessoas para ser o sócio de vocês de pelo menos 20%, compram um terreno, financia a construção e vocês vão construir uma casa, a primeira casa. Aí vocês vão vender essa casa.
Quando vocês venderem essa casa, vocês vão meio que duplicar o valor inicial que vocês tinham de um terreno. Vocês compraram um terreno por 30 mil, vocês vão ganhar 30 mil de lucro depois que vocês pagarem o banco e venderem a casa. E aí, com esses 60 mil, o que vocês vão fazer? Vocês vão comprar 2 terrenos. Vocês vão comprar 2 terrenos na mesma característica. E vocês vão financiar 2 casas. E aí vocês vão vender essas 2 casas. Aí Quando começa. vocês venderem essas 2 casas, o que vai acontecer? Vocês vão ter dinheiro para comprar 4 terrenos. Aí vai sempre duplicando. Mas qual que é o importante? O importante é vocês começarem. Se vocês ficarem com isso na ideia, se vocês ficarem com isso na teoria, vocês nunca vão começar. E aí vocês nunca vão ter essa primeira casa. Esse é o poder dos juros compostos. Você conseguir multiplicar. E sabendo com quem você vai investir. Então, por exemplo, qual que é a sugestão que eu faria para vocês? Além de vocês investirem nesses produtos fracionados financeiros, busquem alguns parceiros, alguns amigos, alguns investidores, algumas pessoas que já têm experiência em construir e comprem um terreno. E vê o que acontece. A Apex Capital, por exemplo, financia esse construction loan para vocês. Se vocês trouxerem esse parceiro e vocês comprarem um terreno. E comecem assim. O que você acha, Malagoni? Eu acho uma ótima ideia. Acho um construtor de confiança, que também vai ser seu sócio. Ou seja, ele está correndo o mesmo risco que você. Pode ser. Porque muitas vezes as pessoas vêm com a ideia, aí você pergunta. Essa é uma outra pergunta a fazer também. Quanto você está investindo? Skin in the game, que chama. Nose-in. Tem várias gírias e termos. Eu preciso de 100. De novo. Você vai investir quanto? Vou colocar 5. 2. Ele está mais preocupado ele está mais atento às taxas que ele vai ganhar para trabalhar para isso acontecer do que o dinheiro dele trabalhar também. Então não existe o alinhamento ideal de interesse. Então Agora, o banco quer ver o quanto você tá colocando na linha também, né? 20%, ótimo. 10%, mas 20% é o número ideal. Olha, eu preciso de 100. Mas eu estou, na verdade, vindo buscar aqui com investidores 80, porque 20 eu vou colocar. Aí você fala, então ele está agora atento para isso aqui. Então isso aqui é bom. Agora, como ele vai trabalhar, ele vai estudar a melhor vocação para esse terreno, né? Tem que ser uma residencial, tem que ser uma casa térrea, ou tem que ser um fourplex, tem que ser o que seja, né? O zoneamento demora tanto tempo. Então, essa é a expertise técnica que vocês têm que ter alguém dentro para poder desenvolver. E um grande assunto para o próximo podcast é saber que tipo de terreno vocês têm que comprar. Traz uma pessoa aqui, especialista que já fez isso, e pergunta para a pessoa: aonde que é esse terreno? Que tipo de terreno? E prepara um monte de pergunta e pergunta a pessoa aqui. Aí a próxima pode ser. Aí descobriu o terreno. Aí a próxima é assim: quem vai construir? Isso. Aí a gente traz um builder aqui. Traz o alguém builder. de experiência. Com quem? Aí vocês fazem um monte de pergunta. Aí quem vai financiar? A gente traz alguém aqui. A Apex for Capital está aqui para isso, mas a gente traz uma outra opinião para complementar. E assim a gente, uma hora, vai ter uma visão consolidada e integrada do que é investir no real estate. Isso. Enquanto isso, nesse tempo, vocês vão juntando dinheiro. Aí... Isso. Então, para quem tá assistindo agora e pra gente, uma coisa pra gente sair para ir embora pra hoje. Uma coisa que vocês querem que a gente saia Se daqui. você pudesse deixar a gente com uma mensagem por hoje. Uma mensagem. A única coisa que eu quero que vocês saibam de hoje, a primeira e mais importante pergunta que vocês têm que fazer quando vocês vão investir em real estate. Qual que é? Com quem? Com quem? Então essa é a mensagem que eu queria deixar hoje E aqui. para você chegar no momento de perguntar com quem, guardem dinheiro. Poupem dinheiro. Tenham sabedoria em como cuidar do dinheiro de vocês. Porque é isso que vai possibilitar você a fazer. É isso mesmo. Você só vai poder perguntar com quem se você tiver dinheiro para investir. Exato. Se você gastar tudo, você não vai ter. Então, essa é a mensagem de hoje. Obrigado pelo convite. Obrigado você. E Obrigado você. excelentes perguntas. Muito bom. Muito